É sempre um prazer cumprimentar os irmãos novamente, com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui, é um privilégio poder falar da palavra de Deus, falar um pouco daquilo que Deus nos deixou registrado nesse livro tão maravilhoso que é a Bíblia. E esse é o tema de hoje, a Bíblia como palavra de Deus. Antes de entrar no tema específico da Bíblia, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a liberdade e em seguida entrar no tema dessa manhã. A liberdade é um valor muito querido por nossa sociedade. Os jovens querem liberdade, os adultos também. A lei garante aos cidadãos a liberdade. Liberdade em todos os sentidos, né? Liberdade de ir e de vir, liberdade de expressão, liberdade de escolher os seus candidatos nas eleições. A liberdade é um dos valores mais prezados hoje, de modo que aquelas condutas que são as mais reprováveis, os crimes, são punidos com a privação da liberdade. Que é a privação da liberdade? Deixar o indivíduo preso ali, encarcerado. E eu estava refletindo sobre a liberdade durante essa semana e eu cheguei à seguinte conclusão: o que é a liberdade? A liberdade é a possibilidade que eu tenho, a capacidade de escolher, correto? De tomar decisões. Tem algumas opções, eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho. Eu posso escolher para onde eu quero ir. Isso é liberdade. Só que no momento em que eu decido por onde eu quero ir, eu acabo me tornando um servo ou um escravo da minha decisão. Ou seja, a liberdade só existe enquanto eu não a exerço, enquanto eu não a exercito. Porque o exercício da liberdade é justamente tomar decisões. A partir do momento que eu exerço minha liberdade, é como se eu estivesse perdendo minha liberdade. Então, antigamente, os pais escolhiam o marido, a esposa, né, para os seus filhos. Os jovens não tinham a liberdade de escolher com quem iam se casar. Não era assim? Né? E aí os jovens se rebelaram, e hoje não. Imagina, o pai, a mãe vai escolher. Não, eu escolho. Mas a partir do momento em que você escolhe e exerce essa liberdade de escolha, você o quê? Você perde a liberdade. Aí já escolheu, aí já não tem mais liberdade. Não é assim? Aí fala, não, mas eu tenho, porque se não der certo, separa. Você tem liberdade de se separar? Tem também, hoje sim. Você tem essa liberdade, mas existem consequências e você vai ser escravo do exercício da liberdade que você teve em se separar. Então a liberdade só existe se você resolve não exercê-la, porque se você exerce, você perde a liberdade. Eu quero chamar a atenção com isso para a importância das decisões que nós tomamos. Porque se o exercício da liberdade, exercitar a liberdade é tomar decisão, e essa decisão me torna um escravo, essa decisão tem que ser muito bem tomada, tem que ser muito bem pensada. Eu não posso usar minha liberdade assim, tomando qualquer decisão. E muitas vezes nós estamos em situação de dificuldade de tomar a decisão. As nuvens aparecem na nossa frente, não enxergamos bem todos os ângulos daquela situação e tomamos decisões precipitadas, que não tiveram o devido amadurecimento, que não tiveram o devido aconselhamento de pessoas mais experientes, e entramos por caminhos que não são os melhores. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a necessidade de aconselhamento, a necessidade de obter informações de fontes fidedignas que nos ajudem na tomada de decisão. Porque nossa vida, toda hora é tomada de decisão. Toda hora estamos decidindo. Eu ligo agora, eu ligo depois, espero um pouquinho, cobro a pessoa hoje, faço isso agora, dou uma bronca, eu tenho que dialogar. Toda hora a gente está na dúvida do que fazer e estamos tomando decisão. E qual é a melhor fonte de orientação
de inspiração, de conselho para me ajudar em todos os momentos da vida na tomada das minhas decisões, para que eu exerça a minha liberdade de forma correta. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Seria bom nós termos um conselheiro sempre ao nosso lado, soprando no nosso ouvido o que fazer. Você já pensou se num campo de futebol cada jogador pudesse ter um fone de ouvido e pudesse receber instrução de uma equipe técnica que estivesse vendo ali? Corra para a direita, corra para a esquerda, olha a bola, tem um atrás de você. Seria mais fácil para o jogador, não seria? Ele estaria mais atento, porque teria alguém no ouvido dele falando. E vocês, no seu trabalho, que você está iniciando agora, não seria importante ter alguém, uma pessoa mais experiente falando o que você deve fazer? Você está fazendo uma prova ali, se tivesse uma pessoa lá com um ponto, ia ser muito fácil, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós temos que receber essa orientação antes para depois colocar em prática. Hoje o tema é a Bíblia. A Bíblia é a fonte da nossa inspiração, é a fonte de aconselhamento, é a base para a nossa tomada de decisão. Tudo está aqui. Alguns poderão dizer: a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos falar, a palavra de Deus é a Bíblia. Eu me incomodo um pouco com essa forma de dizer. Já outras pessoas passaram por aqui e falaram mais ou menos o que eu vou dizer agora. É o seguinte: a Bíblia, eu entendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Dentro desse livro, aqui dentro, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito maior do que a Bíblia. É pela palavra de Deus que Ele criou o quê? O mundo, o universo. A palavra de Deus é algo supremo e sublime. A Bíblia é um resumo, eu diria até, e ouso dizer, um resumo imperfeito. E alguns podem dizer: você está falando que a Bíblia é imperfeita? Ora, é claro que é, porque ela foi escrita em linguagem humana. Ela foi escrita na linguagem dos homens e depois traduzida. Como é que eu posso ter perfeição absoluta, como é a perfeição de Deus, num livro escrito em linguagem humana, que muitas vezes pode dar margem para duplas interpretações? Então eu não posso em nenhum momento dizer que a Bíblia é perfeita do ponto de vista instrumental, mas ela contém valores, princípios, sim, esses sim são valores perfeitos que vêm de Deus. Vamos lá. Quais são as vantagens da Bíblia? Apocalipse 1:3. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e depois voltar nesse tema que eu sei que incomodou vocês. Quando eu falei que a Bíblia não é perfeita, já incomodou alguns. Não. Eu vi gente assim, arregalando os olhos, incomodados. Não, vamos lá. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Embora o apóstolo João esteja se referindo à profecia do livro de Apocalipse, é claro que nós podemos estender essa bem-aventurança, essa felicidade a toda a Escritura. De fato, quem lê, quem ouve as palavras desse livro é uma pessoa mais feliz, porque a palavra deve influenciar a sua vida, deve influenciar suas decisões e vai fazer de você uma pessoa bem-aventurada e uma pessoa próspera, como está escrito ali em Josué 1:8. Josué 1:8 fala sobre a prosperidade daquele que ouve a palavra do Senhor. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus contida na Bíblia
é fonte de prosperidade. Ou seja, se nós tomarmos nossas decisões baseado nos valores, nos princípios, nos ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos ser o quê? Bem-sucedidos, vamos ser prósperos. E não entenda que essa prosperidade é só material. Essa prosperidade é, acima de tudo, espiritual, é alegria, satisfação, energia. A palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas, nesse livro, também ela é fonte de ensino, é fonte de consolação, é fonte de esperança. E eu convido vocês para lerem Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 diz que tudo o que outrora foi escrito, para que foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é fonte de ensino e de esperança. O que mais nós queremos? Nesse mundo desesperançado, nesse mundo em que as pessoas veem determinadas situações e perdem a esperança, falta o quê? O estudo e a meditação da palavra de Deus, que está contida neste livro. Quero também ler um outro verso, que é 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. De onde vem tanto ensino? De onde vem tanta consolação na palavra de Deus, nas Escrituras? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. A palavra de Deus ela é inspirada, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Agora eu gostaria de voltar àquele tema da imperfeição da Bíblia como livro. Talvez a expressão imperfeição não tenha o significado que comumente se atribui a essa palavra, imperfeição. Imperfeição não quer dizer uma coisa com falha, com erro. Imperfeição é algo que ainda não está completo. Então, quando eu digo que a Bíblia, como livro, não é perfeita, eu estou dizendo que a Bíblia não está completa. Falta algo para que a Bíblia seja perfeita. E o que falta é a inspiração do Espírito de Deus. A Bíblia, como um livro isolado, ele é apenas um livro histórico que pode cair na mão de um acadêmico numa universidade que vai estudar, pode até decorar muitos versos, mais do que nós sabemos, e esse livro não terá efeito na vida desse indivíduo, na vida desse acadêmico, desse professor, desse doutor. Não terá. A Bíblia só tem efeito se for ministrada junto com a instrução e orientação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai fazer com que as imperfeições que estão na linguagem humana possam ser traduzidas para o coração humano e nós possamos então beber de uma fonte pura. Sem a interpretação que vem do Espírito de Deus, a Bíblia nada mais é do que uma partitura de música. Já viram partitura? O pentagrama com as notas ali, os compassos, sem existir um músico que toque aquela partitura. De que vale aquela folha de papel cheia de bolinha? Pode ter ali uma música linda, maravilhosa, mas se não houver o intérprete que se sente ao piano ou um outro instrumento e toque aquela música, aquilo ali não vai ter significado nenhum.
Então a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus como ministrador, como intérprete, como aquele que vai amolecer o nosso coração e nos preparar para a mensagem, o livro não vale nada. É um pedaço de papel. É nesse sentido que eu digo que a Bíblia é imperfeita, ou seja, ela é incompleta se não tiver quem nos ensine. Isso está ali em 1 Coríntios 2. Eu quero compartilhar com vocês esses versos, para vocês não acharem que isso é algo que eu estou dizendo, que vem da minha cabeça, da minha reflexão aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 em diante. Aqui diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. A palavra de Deus foi revelada para nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens, presta atenção nesse verso que ele é importante, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quem mais conhece de você? Sem ser Deus, é óbvio. É o seu próprio Espírito. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que está em Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, nós recebemos o Espírito de Deus para que possamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, que é a sua palavra contida na Bíblia. Se o Senhor não nos der o seu Espírito, a Bíblia não vale? Não vale nada. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Nesse momento, ao lermos esses versos, nós já entendemos qual deve ser a forma de interpretação da Bíblia, que é a que nós adotamos aqui. Existem duas formas de se interpretar a Bíblia. Basicamente, duas. Existe uma forma literal. O que é interpretação literal? O que é a interpretação literal? O que está escrito nos mínimos detalhes naquela palavra, aquilo que está lá. Essa é a interpretação literal. Literal. E existe a interpretação espiritual. O que é a interpretação espiritual? É aquela onde eu posso admitir que uma ou outra palavra pode não ter sido mais adequada na tradução ou no registro original, mas com a ajuda do Espírito de Deus, eu consigo ter uma visão integrada dos valores, dos princípios, dos ensinos da Bíblia de uma forma geral. E posso entender qual é a vontade de Deus por trás deste mandamento, desta regra. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês me permitirem, com respeito àqueles que interpretam a Bíblia de forma literal. Vou até dar um exemplo que eu dei para uma pessoa essa semana. Nós tivemos, acho que há 2 semanas, a prova do Enem. Há 2 semanas. E nós sabemos que existe na Bíblia ali um mandamento que diz que o sábado deve ser observado, não é isso? Devemos guardar o sábado, não trabalhar o sábado. Ok. Algumas pessoas de denominações religiosas que observam o sábado, o que fizeram? Fizeram um pedido para a organização da prova, que foi realizada no sábado, para que eles entrassem ao 12h30, a prova estava agendada para 1h. Como eles não podem fazer a prova no sábado, porque está na lei de Deus que o sábado deve ser guardado, essas pessoas esperaram até às 7h, quando então foi liberada a prova para eles. E muitos, ao receberem a prova, ainda mantiveram a prova virada para baixo,
durante 20 minutos, porque sabiam que o sol se põe às 7h20. Já estavam contando o tempo, perderam 20 minutos da prova. E depois viraram a prova e começaram a fazer. Essas pessoas guardaram o sábado da forma literal. Elas não trabalharam, elas não estudaram, elas não fizeram absolutamente nada. Ficaram paradas ali, algumas até fazendo orações e cânticos e tal. Então, do ponto de vista literal, o sábado foi observado, foi guardado. Agora nós podemos interpretar o mandamento do sábado da seguinte maneira: qual foi o objetivo de Deus ao dar o sábado, ou a lei do sábado para o ser humano? Qual foi o objetivo de Deus? O que está por trás? Qual é o espírito? Não vamos fugir da letra da lei por um instante. E vamos perquirir, vamos investigar qual é o espírito do mandamento, o que está por trás do mandamento do sábado. O nosso próprio bem, para o nosso descanso, para refazer as nossas forças. Tudo bem. Então, por trás, vocês concordam com o que a irmã disse? O que ela disse é que por trás do mandamento do sábado, e não digam que o sábado foi feito para o judeu, porque Deus, quando criou o homem, ele descansou no sábado, ele descansou de toda a obra que tinha feito. E Deus não precisava de descanso, porque Deus não se cansa nem se fatiga, mas entendemos que ele fez isso para dar o exemplo. Ou seja, Deus, ele descansou e já estabeleceu ali o mandamento do sábado, porque ele havia criado um homem que poderia e deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º, para que depois o ciclo de trabalho e descanso se reiniciasse com o corpo descansado. Eu pergunto a vocês, uma pessoa que entrou meio-dia e 30, fez a prova do Enem da 1 às 5, 4 horas a prova? 4 horas a prova? 5 horas a prova? 4 horas. Fez da 1 às 5 e foi embora para casa às 5 horas. E uma outra que ficou presa da 1 às 7, fez a prova das 7 às 11 e foi embora para casa. Qual que observou melhor o espírito da lei e chegou mais descansado, mais revigorado para uma nova semana de trabalho? Aqui fez a prova no horário normal. Fez a prova no horário normal. A outra, eu conversei com uma pessoa, talvez até veja esse vídeo no YouTube depois, conversei com a pessoa. Ele falou, ficou preso da 1 às 7 e depois fez a prova, chegou em casa depois da meia-noite. Eu fiquei esgotado, é difícil, não é fácil não, acaba com você. Aí eu pergunto, observou o mandamento da forma literal, perfeito, mas com relação ao espírito que está por trás, não deu certo, não deu certo. Então, nós temos que refletir sobre isso, quer dizer, qual é a forma. Não basta só ter a Bíblia, eu tenho que saber qual é a melhor forma de interpretar. Eu interpreto pela letra da lei ou interpreto pelo Espírito? Então o que nós temos que estimular em nossa igreja é aquela interpretação espiritual. Pode dar margem à dupla interpretação? Pode, e a literal também pode dar margem, mas é nesse momento que nós convidamos nosso professor, que é o nosso Deus, para que envie o seu Espírito, para que nos oriente. Eu quero terminar com um verso que fala sobre a validade da Bíblia. É interessante, quando eu estava vendo esse verso, eu lembrei de um professor de Direito de Família. Eu tive uma aula de professor de Direito de Família, e todo semestre, quando começam as aulas na faculdade, a primeira aula o professor se apresenta, né? E ele diz assim, olha, a matéria é isso. Aí o que os alunos perguntam? Sempre, professor, o senhor vai adotar algum livro? Porque o camarada não vai querer assistir aula, ele vai querer comprar o livro, depois ele, na véspera da prova, vai ler o livro, quer saber qual livro o professor vai adotar. Interessante, aí o professor falava assim, olha, pode ser qualquer livro de direito de família, desde que seja novo, não vai pegar livro ali de antes de 2010, tem que ser os novos, porque muita coisa já mudou. E assim também no direito do trabalho. Então, o livro tem que ser novo, porque livro velho já... Os livros que os homens escrevem
em poucos anos já ficam desatualizados. Tem a primeira edição, segunda, terceira. Agora, a palavra de Deus, escrita na Bíblia, é um livro que nunca fica desatualizado. É o livro mais lido no mundo, já há séculos, há milênios. É o mais amado e também o livro mais odiado e combatido. E o que diz ali em Isaías 48? Vamos terminar com essa palavra. Isaías 48 mostra o segredo. Por que a Bíblia é ainda, depois de séculos, de milênios, o livro mais lido, mais vendido e mais odiado, mais combatido? Isaías 48 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Amém.